Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área, e o vídeo de hoje é para falar sobre aquela polêmica toda que aconteceu pela entrevista que eu fiz com um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo na semana passada. Primeiramente eu quero dizer que o vídeo com a entrevista e com uma explicação que eu dei rapidamente depois do assunto não vão estar mais visíveis, já já vocês vão saber por quê. Não é porque eu não sou homem suficiente para poder manter o que eu fiz e para poder dar a cara a tapa e assumir que eu fiz alguma coisa de errado, não. Já já você vai entender por que eu tô tirando esses vídeos do ar. Mas agora, como tudo começou? Primeiro foi o Mark Zero, um outro gamer que também faz vídeos aqui pro YouTube, que muita gente deve conhecer, né? Ele chamou a mim e a outros gamers para participarmos de uma reunião que teria como objetivo falar sobre dois assuntos. Um seria um programa de televisão justamente na Rede Brasil de televisão e outro seria algum tipo de apoio governamental que a gente receberia para fazer coisas legais pela causa gamer. Ninguém sabia muito bem do que se tratava, mas todos os gamers que compareceram foram lá justamente para ver qual é. E na descrição desse vídeo você encontra o link para algumas das pessoas que estavam presentes e que não se importam de que as pessoas saibam que elas estavam presentes. Se você estava presente também e não se importa, entre em contato comigo de alguma maneira que eu coloco o seu link aqui embaixo também, porque todas as pessoas vão poder confirmar tudo que eu vou dizer a partir de agora em relação ao que aconteceu nessa reunião. Uma boa parte da reunião foi com uma pessoa responsável justamente da Rede Brasil, que falou sobre programas em geral, a gente falou sobre assuntos gerais também, falou sobre programação da TV, falou sobre vários assuntos. Quem chegou mais perto do final da reunião foi justamente esse pré-candidato, e aí que a gente começou a falar sobre o apoio que o governo poderia dar para a causa gamer aqui no Brasil, claro, né? Aí ele deu várias sugestões, ouviu nossas sugestões e nossas ideias também, se mostrou empolgado e fez com que todo mundo ficasse empolgado. Dava pra ver olhando pro lado e vendo a cara de todo mundo tava, caraca, que legal, todo mundo tava animado com a perspectiva do que poderia acontecer com a cena gamer no Brasil, contando que tudo aquilo que ele tava falando fosse acontecer de verdade, né? Agora me diz, você não ficaria também empolgado com uma situação dessas? A perspectiva de ter vários campeonatos aqui, campeonatos grandes, a ideia de que um vencedor de um campeonato poderia ser quase que como um herói nacional, um esportista famoso, reconhecido, como acontece em alguns países, e aqui no Brasil não acontece, infelizmente, atualmente, né? A perspectiva de repente poder ter um espaço público grande sendo cedido para poder realizar um evento de games, isso seria muito bacana, muito legal, todo mundo que estava lá ficou muito animado, inclusive eu, né? E aí, justamente no final, veio a minha ideia de fazer a entrevista. E sabe por quê? Pelo seguinte, eu tava empolgado com a situação, queria mostrar pra galera isso que tinha acontecido ali, que tinha feito com que a gente ficasse empolgado também, para que a gente comentasse junto, a gente pensasse junto se era verdade, se era mentira, se iria acontecer, se não iria acontecer, e também fazer com que aquilo ficasse gravado pra sempre como um vídeo, porque depois o vídeo não tem como a pessoa dizer que não disse, né? Então, no vídeo ele disse basicamente tudo que ele disse ao longo da reunião que poderia fazer pela causa gamer. E a entrevista acabou ficando menos entrevista e mais bate-papo, e esse aí foi o meu primeiro erro, justamente. Eu acabei ficando mais emoção e menos razão ali. Eu tava empolgado ali com as coisas boas que poderiam acontecer com a cena gamer aqui no Brasil e acabei transparecendo isso para as pessoas e dando a entender para algumas pessoas também uma ideia de que eu estaria fazendo um apoio, dizendo votem nesse candidato aqui porque ele é bacana, ele vai fazer isso para as pessoas, e realmente não foi essa a minha intenção. Para quem interpretou e entendeu dessa maneira, eu peço realmente desculpas porque não foi isso que eu quis dizer. Assim como também não foi minha intenção dizer que por conta das promessas que foram feitas ali naquela reunião, eu iria votar naquele determinado candidato, porque eu nunca falei em quem que eu voto, em quem que eu vou votar, em quem que eu deixo de votar, e não é agora que eu vou passar a fazer, porque isso não é uma coisa legal de se fazer, porque aí sim eu estaria tentando influenciar as pessoas, então não foi isso que eu tentei fazer, mas isso acabou transparecendo um pouco para as pessoas, então eu também peço desculpas por isso, porque não estava dizendo ali, olha, eu apoio esse candidato, votem nesse candidato, não era isso que eu queria dizer. Eu não sou cabo eleitoral de ninguém, muito menos estava querendo dizer que determinado político é honesto ou não. Eu estava falando sobre propostas ligadas àquele tema específico dos games. Só isso. Até porque, sinceramente, eu moro no Rio de Janeiro. Eu não conheço tanto da política local de São Paulo. Eu conheço mais do local aqui do Rio de Janeiro e conheço um pouco mais do global, né? Do que acontece no Brasil e no mundo de uma maneira geral. Então, quem é de São Paulo acaba acompanhando mais de perto qualquer tipo de escândalo, qualquer tipo de problema
problemão assim grave, absurdo, que vem acontecer com candidatos que são aí de São Paulo, com candidatos ou pré-candidatos, ou prefeito, governador, deputado, senador, qualquer coisa, que seja ligado diretamente a São Paulo. Eu não tenho muito essa vivência. Eu sei de algumas coisas que aconteceram no Brasil, mas eu não sei das coisas específicas que aconteceram lá em São Paulo. Depois, conversando com algumas pessoas que são daí de São Paulo, eu acabei ficando sabendo de algumas coisas que eu não sabia antes, mas que até então não sabia realmente. Então desculpa se pareceu que eu estava fazendo campanha para um político, ainda mais um político que parece que boa parte da galera que assistiu o vídeo não confia, não gosta e tudo mais, então me desculpe sobre isso, certo? Provando ainda que essa não foi a minha intenção, eu retiro do ar os 2 vídeos que falam sobre o candidato, a pré-candidatura do atual deputado. Não vou mais colocar esse vídeo no ar, eles vão ficar ali ausentes mesmo, as pessoas não vão poder ver, justamente em respeito a você, para mostrar que eu admito que eu errei, admito que eu fiz um vídeo de uma maneira que acabou sendo tendenciosa para algumas pessoas, não foi a minha intenção, mas acabou sendo tendenciosa para algumas pessoas, e em respeito a essas pessoas eu tiro o vídeo do ar, e também em respeito às próximas pessoas que poderiam vir a assistir esse vídeo e que iriam acabar talvez se influenciando positiva ou negativamente, e essa não foi a intenção, por isso os vídeos estão fora do ar. Inclusive esse vídeo aqui também não deve ficar o tempo todo no ar, vai ficar só enquanto as pessoas estiverem vendo a minha explicação a respeito do assunto. Então só reafirmando, isso aconteceu, essa entrevista aconteceu em um momento de alegria, de euforia, pensando que a cena gamer do Brasil ia passar por uma reviravolta bem bacana, assim como aconteceu, por exemplo, com o Jogo Justo, que deu uma reviravolta, conseguiu a redução dos impostos ligados ao governo e tudo mais. Assim como aconteceu isso, eu também estava pensando que poderia acontecer coisas novas agora, como campeonatos vindo pra cá, esse tipo de coisa. Isso deu uma euforia muito grande e fez com que a paixão tomasse conta da razão naquele momento, e isso foi uma coisa errada de se fazer porque acabou sendo tendenciosa para algumas pessoas, então desculpa por isso. E também não teve nada a ver com o programa de TV, eu não fiz a entrevista com ele para tentar promovê-lo porque eu iria ganhar um programa de TV, não. Primeiro que o assunto tratado lá, na maior parte do tempo, foi em relação aos apoios governamentais mesmo, a poder fechar um estádio para fazer um evento de games, por exemplo. Essas foram as ideias que rolaram basicamente lá. A coisa do programa nem ficou estruturada, e o programa, se rolasse, que eu acho que agora nem é capaz de nem rolar mais, seria juntando vários gamers, todos esses que estavam presentes e talvez até outros que viessem a ser chamados, se juntariam e iriam meio que revezar na apresentação. A gente nem sabia direito como é que seria isso, então eu não iria fazer um apoio descarado a uma pessoa só por causa de que uma coisa que talvez viesse a acontecer e que nem seria minha, seria uma coisa de todo mundo, porque o meu programa mesmo é na Play TV, muita gente sabe, né? Eu tenho um programa lá na Play TV e lá é o meu programa, então não teve nada a ver também com o fato de que talvez pudesse existir um programa para os gamers que estavam presentes lá, porque senão todo mundo teria feito entrevista também, todo mundo ia querer divulgar de alguma maneira. E também, se rolasse um programa de TV, a gente conversou entre a gente que não poderia ser com apoio a nenhuma candidatura ou pré-candidatura de nenhum candidato ou nenhum pré-candidato, porque a gente não ia misturar o programa de games com política. A gente, se fizesse algum tipo fizessem algum tipo de exigência da gente, queria ter, precisava a gente fazer um apoio a algum político, a gente não iria fazer, com certeza. A gente mesmo conversou isso logo depois da reunião lá, os gamers que estavam presentes. Nossa, que bizarro, caiu a luz no meio da gravação, por isso que mudou aí o visual do cenário. Quando eu falo que eu tô representando os gamers, eu não tô falando que eu tô representando todo mundo exatamente que joga videogame. Não, eu tô representando uma causa, representando as pessoas que acreditam e que querem lutar por essa causa da mesma maneira que eu, ou que acreditam e confiam no meu trabalho. Essas pessoas que eu tô representando. E que causa é essa? É de não só tentar trazer entretenimento com algum gameplay de um jogo, um lançamento que tenha saído, mas também trazer informação, batalhar da minha maneira, batalhar fazendo o que eu posso fazer, fazendo a minha parte para tentar melhorar a cena gamer no Brasil. E isso eu com certeza faço, isso aí com certeza eu faço e vou continuar fazendo e tentando trazer sempre o conteúdo da melhor maneira possível para vocês. Claro que tentando agora não ser mais tendencioso, vou tentar aprender com o meu erro. Todo mundo erra, né? Errar é humano, todas as pessoas podem errar, e esse foi um erro meu que eu estou admitindo e vou tomar esse erro aí como aprendizado para as próximas vezes, tentar não ser tendencioso, por mais feliz e eufórico que eu esteja com alguma coisa, com alguma informação. E quem por acaso se sentir incluído nessa classe que eu falei de gamer aí, seja bem-vindo aí, sendo que eu não tô concorrendo a nenhum cargo político, porque teve muita gente aí que achou também que eu queria ser político por causa desse vídeo, e não, eu não tô concorrendo a nenhum cargo político e nem pretendo.
Mais uma coisa, teve muita gente aí fazendo vídeo, criticando as coisas que eu fiz e tudo mais. Eu concordo em parte até com algumas dessas críticas, mas também não se iludam achando que todo mundo é o paladino da justiça e que todo mundo só quer lutar por uma justiça, lutar pelo Brasil, pela política, porque não é bem assim não. Primeiro, não seria bacana de repente eles terem tentado me ouvir antes de fazer o vídeo? Não porque eu iria tentar convencê-los de não fazer o vídeo, mas para eles tentarem entender um pouco mais antes de só sair fazendo um vídeo a respeito de outro vídeo. Não é uma coisa um pouco vazia? Não, eles nem tentaram entrar em contato comigo de maneira nenhuma. Mas eu tentei entrar em contato com alguns deles depois que eles fizeram o vídeo me criticando, criticando as coisas que eu tinha feito, e eles não responderam. Curioso, né? Então, se a pessoa queria lutar por uma justiça, alguma coisa assim, vê que a pessoa que ele achou que estava sendo fazendo alguma coisa errada, tá querendo falar com ela, eu iria pegar e fazer o quê? Eu iria achar que ele está tentando se redimir, está tentando mostrar que errou, e ia dar uma chance, ia conversar com aquela pessoa, ia ouvir o que ela tem a dizer e de repente abrir um espaço para ela. Mas não, eles simplesmente não ouviram. Ou seja, parece que eles queriam simplesmente polemizar o assunto e por polemizar, trazendo ideias que poderiam, em alguns casos, ser reais, mas que eles só fizeram para polemizar mesmo. Até porque se alguém queria, de alguma maneira, criticar algum candidato ou pré-candidato porque acha que ele é ladrão, que é corrupto e tudo mais, ou não só porque acha, mas porque tem provas, enfim, qualquer coisa assim, por que não fez isso antes do meu vídeo? Por que teve que esperar o meu vídeo sair para ir usar isso como gancho? Estranho isso, né? Isso mais parece com quem quer achar qualquer coisa que tenha alguma polêmica para poder usar essa polêmica para ganhar visualização e não tá de verdade lutando realmente para mudar a cena política no Brasil. E se eles estão tentando mudar a cena política no Brasil do jeito deles, o meu jeito aqui é tentar mudar a cena gamer no Brasil. É tentar trazer gameplay e tudo mais, mas também dar a minha contribuição para mudar a cena gamer de alguma maneira, para trazer melhorias, para trazer coisas legais, redução de impostos, feiras, eventos, visibilidade e tudo mais que eu acho que o gamer brasileiro merece. E pode deixar que das próximas vezes eu vou tentar deixar a paixão um pouco de lado para ser menos tendencioso, para aparentar menos tendencionalismo para algumas pessoas, para que os vídeos fiquem mais sóbrios e que ninguém ache que eu estou fazendo campanha política para ninguém, porque realmente não é esse o objetivo, certo? Valeu então, até o próximo vídeo. Agora voltando com assuntos normais, gameplay, gamer point, informação, notícia, novidade, chega sobre esse assunto, beleza? Até a próxima, tchau.